Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para mais uma partida da série Análise de Jogos Históricos da dupla Grenal. Dessa vez a gente vai voltar um pouco mais no tempo, aos anos 90, mais precisamente ao dia 26 de julho de 1995, Grêmio 5, Palmeiras 0 no saudoso Olímpico Monumental, partida de ida das quartas de final da Libertadores, Libertadores que o Grêmio viria a conquistar o bicampeonato da competição. Grêmio e Palmeiras que protagonizaram grandes embates, grandes confrontos nos anos 90, partidas que ficaram marcadas para a história. E essa do 5-0 do Grêmio é uma delas, e não poderia deixar de registrar aqui no canal, nessa análise de jogos históricos da dupla Grenal. O Grêmio e Palmeiras que já tinham se enfrentado nessa Libertadores na fase de grupos, com o Grêmio empatando no Olímpico em 0-0 e o Palmeiras no Parque Antártica vencendo o Tricolor por 3-2. O Grêmio que chegou nessas quartas de final da Libertadores após eliminar o Olímpia, enquanto o Palmeiras eliminou o Bolívar nas oitavas de final. O Grêmio, comandado por Luiz Felipe Scolari, foi a campo com Darley no gol, o Arce na lateral direita, dupla de zaga de Rivarola e Adilson Batista, e na lateral esquerda, o Roger. No meio-campo, Dinho, como esse jogador número 5 de mais marcação, de mais pegada no meio-campo, com Luiz Carlos Goiano também, a figura do volante, mas tendo a liberdade para chegar mais na frente, com os dois meias, o Arilson e o Carlos Miguel, e na frente a dupla dinâmica de Paulo Nunes e Jardel, dupla que fez tanta história no tricolor gaúcho. Pelo lado do Palmeiras, comandado pelo Carlos Alberto Silva, no gol o Sérgio, na lateral direita o Cafu, dupla de zaga Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos na lateral esquerda. O Carlos Alberto Silva acabou escalando 3 volantes, com o Mancuso como o número 5 jogador de mais pegada no meio-campo, argentino canhoto, com o Amaral pelo lado direito, o Flávio Conceição pelo lado esquerdo, basicamente um tripé de volantes nessa abertura de meio-campo do Palmeiras, com o Valber sendo esse meia de ligação, na frente o Rivaldo e o Miller. O Palmeiras que começa um pouco melhor o jogo, tendo um maior controle com esses 3 volantes, um início de jogo muito truncado por ambas as partes, muito pilhado, um jogo muito pilhado no início, que a gente vai ver no que acaba desencadeando ao longo do jogo, tendo uma confusão entre Valber e Dinho na metade do primeiro tempo, mas um jogo que começa com o Rivaldo dando uma entrada muito forte, com 4 ou 5 minutos em cima do Paulo Nunes, uma entrada por trás, na panturrilha, e ali eu achei já que o Cláudio Cerdeira poderia ter puxado o cartão vermelho e ter expulsado o Rivaldo ali logo no início do jogo, uma entrada muito forte no Paulo Nunes, mas o Rivaldo acaba levando apenas o amarelo do Cláudio Cerdeira, juiz brasileiro, naquela partida, mas logo em seguida ele acaba sendo expulso. Numa entrada do Rivarola, poderia ser uma falta para o Palmeiras, o Rivarola dá uma entrada no Rivaldo, mas o Rivaldo deixa o pé. E aí o Cláudio Cerdeira acaba vendo esse pé do Rivaldo por cima da bola, em cima do Rivarola, e acaba expulsando o Rivaldo, dando o segundo amarelo. E o Palmeiras, naquela altura, muito cedo, o Palmeiras já ficava com um jogador a menos, e ali mudou o esquema tático do jogo. O Palmeiras se mantendo com seus 3 volantes, com o Valber sendo essa figura de ligação ao ataque, apenas o Miller. O Miller era o único atacante naquela altura do Palmeiras. Enquanto o Filipão posicionou um time do Grêmio muito ofensivo, com o Roger aberto pelo lado esquerdo para bater de frente com o Cafu. E ali é um confronto interessante, porque o Roger no primeiro tempo tem algumas vitórias pessoais em cima do Cafu, a gente vai ver ao longo do jogo. Por exemplo, no primeiro gol é um cruzamento do Roger, uma jogada individual dele contra o Cafu. Pelo outro lado, o Arce mais avançado, mas aí o Arce, ao invés de cair para o fundo como o Roger, ele coloca o Arce por dentro. E assim saiu o primeiro gol do Grêmio. Depois eu vou contar com mais detalhes como é que é esse primeiro gol do Arce, o primeiro gol do Grêmio. O Paulo Nunes mais aberto pelo lado direito, aí é um confronto individual, uma batalha individual entre Paulo Nunes e Roberto Carlos, é bastante interessante nesse primeiro tempo, com o Jardel batendo com os zagueiros do Palmeiras para tirar a sobra do zagueiro do Palmeiras, que seria o Jardel contra um zagueiro tendo a sobra do outro.
o Luiz Felipe Scolari projeta o Carlos Miguel para jogar mais encostado no Jardel, para pisar de fato na área e tirar essa sobra do sistema defensivo do Palmeiras, tendo o Arilson e aí o Luiz Carlos Goiano com o Dinho, o Luiz Carlos Goiano um pouco mais projetado. O Grêmio começa a ter algumas oportunidades, algumas bolas paradas, tem uma cabeçada do Adilson Batista para uma boa defesa do goleiro Sérgio, tem um levantamento do Roger para a cabeçada do Jardel, e aí já começa o Roger pelo lado esquerdo, o Jardel ganha da zaga do Palmeiras de cabeceia para uma boa defesa do Sérgio, e aí ali pelos 30 minutos aí a gente tem a grande briga que acontece no jogo, que é entre o Dinho e o Valber. Ficou muito, ganhou muito destaque esse jogo do 5-0, principalmente por causa dessa briga envolvendo o Dinho pelo lado do Grêmio e o Valber pelo lado do Palmeiras. O Dinho acaba primeiro dando uma cabeçada no Valber e o Valber responde com um soco no Dinho, acaba abrindo um ferimento no rosto do Dinho, e aí o Cláudio Cerdeira acaba botando os dois para a rua, e aí o confronto entre os dois continua na saída de campo, tanto é que o Derlei intervém e também dá um soco no Valber. O juiz acaba não vendo o lance, acaba não expulsando o Derlei, mas tem uma briga generalizada atrás do gol do Derlei, por isso o Derlei sai e acaba acertando o Valber, tem uma confusão generalizada, o banco do Palmeiras também vai até lá, então tem uma confusão muito grande, por isso esse jogo também fica marcado por essa confusão entre o Dinho e também o Valber. A partir dessas expulsões, o Palmeiras perde completamente o ataque, perde a ligação do ataque. Se àquela altura o Palmeiras já não tinha um dos atacantes, ele perde o meia. E aí o Miller fica totalmente sozinho, vira uma ilha o Miller no sistema defensivo do Grêmio. O Grêmio que o Filipão que posiciona aí o Luiz Carlos Goiano como esse volante para ter um pouco mais de proteção, embora não precisasse tanto, porque o Palmeiras perdeu essa força ofensiva, e aí o Grêmio é muito mais superior no jogo, já era superior com o jogador a menos, quando com o jogador a mais, continua com o jogador a mais, mas aí o Palmeiras perde essa força ofensiva, o Grêmio é muito mais ataque, o Grêmio consegue prensar o Palmeiras, e aí consegue chegar ao seu gol a 41, 42 do primeiro tempo, lembrando que nessa confusão o jogo ficou parado uns 5 a 8 minutos. Então viria a ter o acréscimo ainda do Cláudio Cerdeira de 7, 8 minutos ainda no final do primeiro tempo. O Grêmio chega ao seu gol a 41 e aí é como eu falei numa parte do vídeo. É a jogada do Roger pelo lado esquerdo, indo fundo, ganhando do Cafu, cruzando, o Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras, acaba afastando, mas quem pega o rebote é o Arce. O Arce, que é um lateral que joga da direita para dentro, ele no bico da grande área, do bico da área, ele acaba ajeitando e batendo muito forte no canto direito do Veloso para fazer 1-0. Aquela altura o Grêmio já era muito melhor e o Grêmio merecia 1-0. O Grêmio que não demoraria a chegar ao seu segundo gol, o Grêmio que chega ao segundo gol com o chute do Arilson de fora da área, com o desvio do Mancuso, ela acaba encobrindo o Sérgio e o Grêmio iria para o término do primeiro tempo com 2-0, uma vantagem muito confortável contra o Palmeiras que não se achava em campo. O Palmeiras totalmente envolvido pelo Grêmio com essas modificações ao longo do jogo, do Filipão colocar o Carlos Miguel mais dentro da área, com o Roger pelo lado esquerdo, o Paulo Nunes pelo lado direito, o Arce por dentro, e aí o Grêmio foi envolvendo e ao natural chegou o 2-0. Para o segundo tempo, o Carlos Alberto Silva faz uma substituição ousada. Ele tira o Amaral, que já tinha cartão amarelo, coloca o Alex Alves, atacante, que veio do Vitória, e aí o Palmeiras, de certa forma, o Palmeiras tenta sair mais para o jogo. O Carlos Alberto Silva até fala depois do jogo que ele tentou buscar pelo menos um gol. Se ele ficasse atrás, ele ia ser engolido de qualquer forma pelo Grêmio. Então ele tenta ser um pouco mais ofensivo e aí coloca o Alex Alves, tira o Amaral e aí faz mais uma substituição no time. Ele bota o Flávio Conceição jogar aberto pelo lado direito como um lateral, colocando o Cafu por dentro, o Cafu mais aberto pelo lado esquerdo. No segundo tempo, como um volante aberto pelo lado esquerdo. O Grêmio, no segundo tempo, faz algumas modificações. O Filipão, a forma de jogar, ele muda um pouco. Ao invés de deixar o Paulo Nunes totalmente aberto para fazer essa jogada individual contra o Roberto Carlos, o Filipão acaba colocando o Paulo Nunes mais por dentro para jogar como dois atacantes mesmo, com o Jardel, ajudando o Jardel na grande área e abrindo o Arce pelo lado direito,
com o Roger se mantendo, o Roger pelo lado esquerdo, totalmente ofensivo, mas aí o Carlos Miguel, que tinha encostado mais no Jardel no primeiro tempo, o Carlos Miguel vem jogar mais aberto pelo lado esquerdo para auxiliar o Roger. E o Grêmio explora esse lado direito do Palmeiras, que já não é com o Cafu, já não é com o lateral de origem, e sim com o volante improvisado, o Flávio Conceição. Tanto que com 4 minutos, num cruzamento do Roger, numa bola que o Carlos Miguel rola para o Roger em profundidade pelo lado direito, às costas do Flávio Conceição. O Roger cruza no primeiro pau, o Jardel pega de primeira com o pé, um belíssimo gol no canto esquerdo do Sérgio. Ali o Grêmio fazia 3-0 e explorava esse lado defensivo do Palmeiras, que era deficiente porque tinha colocado um volante. O Palmeiras até consegue sair mais para o jogo, tem algumas jogadas com o Roberto Carlos, que no primeiro tempo se preocupava mais com o Paulo Nunes. O Roberto Carlos tem o Paulo Nunes e batendo muito com o Arce. O Paulo Nunes tem um pouco mais, o Roberto Carlos tem um pouco mais de liberdade para chegar à frente. E ali com o auxílio do Cafu jogando como um volante interno pela esquerda, tem algumas jogadas, algumas chegadas, alguns chutes de fora da área do Palmeiras, mas nada que levasse grande perigo, porque o Palmeiras de fato não conseguiu criar uma grande chance do Darley ter feito alguma grande defesa no jogo. Pelo contrário, quem cria as melhores chances e quem é muito mais incisivo no jogo é o Grêmio. Tanto é que o Grêmio chega ao quarto gol numa jogadaça onde o Arilson, o Carlos Miguel, na verdade o Carlos Miguel, pelo lado esquerdo, vê a infiltração do Arilson. Nessa bola do Carlos Miguel, quem vai dar o bote é o Antônio Carlos. No momento que o Antônio Carlos dá o bote no Carlos Miguel, o Arilson entra às costas do Antônio Carlos com o Mancuso, que deveria ser o marcador do Arilson, não conseguindo acompanhar. O Carlos Miguel acha o Arilson às costas do sistema defensivo pelo lado direito do Palmeiras. O Arilson chega na linha de fundo, cruza no segundo pau, e aí o Jardel ganha do Kleber e só complementa para o fundo da rede. O Grêmio naquela altura fazia 4-0, e como eu falei, o Grêmio explorando esse lado direito defensivo do Palmeiras, que era deficiente naquela altura, sem um lateral de origem, tentando ser mais ofensivo no Olímpico, acabou levando o 4-0. Quando o Grêmio faz o 4-0, o Carlos Alberto Silva desfaz aquilo que ele fez no segundo tempo. Ele tira o Miller, que é um atacante, e bota o Daniel Frazon, um outro volante, para tentar reconfigurar esse time com 3 volantes, para não sofrer mais, porque já naquela altura um 4-0 era muito difícil de ser revertido no jogo da volta. Ele coloca o Daniel Frazon, o Grêmio, que naquela altura já tinha trocado o Arce, que tinha sentido uma lesão, colocado o Scheid zagueiro, improvisado no lado direito. Aí ele já perde aquele embate com o Roberto Carlos, porque o Scheid fica muito mais do que o Arce. O Arce é um jogador de mais ofensividade. Aí o Paulo Nunes cai mais pelo lado direito para ter esse embate com o Roberto Carlos. E numa das jogadas do Paulo Nunes, ele cruza na área pelo lado direito, cruza na cabeça do Jardel. O Jardel ganha do Antônio Carlos. O Sérgio faz uma grande defesa. Na volta, o Jardel complementa para o fundo da rede. 5-0 para o Grêmio. Um Grêmio avassalador no Olímpico, vencendo com muita autoridade um Palmeiras que encontrou muita dificuldade. É óbvio que teve a expulsão, mas um Palmeiras que não se encontrou no jogo. E aí foi facilmente batido pelo Grêmio, 5-0. O Luiz Felipe Scolari faria mais algumas substituições, tirou o Carlos Miguel para botar o Alexandre e também botou o Nildo no lugar do Jardel. Logo depois que o Jardel faz o terceiro gol dele no jogo, ele tira o Jardel para ser aplaudido pelo torcedor, coloca o Nildo, e o Grêmio, com muita autoridade, com muita naturalidade, o Grêmio construiu esse 5-0 em grande performance do Filipão, que conseguiu ver esse jogo. O técnico gremista viu o jogo, fez alterações importantes, sem fazer substituições, alterações no time de posicionamento, como no primeiro tempo eu expliquei, com o Roger aberto pelo lado esquerdo, o Arce por dentro, o Paulo Nunes batendo com o Roberto Carlos, com o Carlos Miguel chegando para encostar no Jardel. Deu resultado no primeiro tempo. No segundo tempo ele mudou um pouco esses posicionamentos dos jogadores, com o Roger continuando ser esse lateral mais ofensivo, mais de profundidade, mas tendo a ajuda do Carlos Miguel. Paulo Nunes caindo mais por dentro para ajudar o Jardel na grande área, com o Arce mais aberto pelo lado direito. O Grêmio foi muito superior, envolveu bastante o Palmeiras e fez esse grande resultado, bastante marcante
naquele ano, naquela geração dos anos 90, mas que também ficou marcado por aquela briga que eu descrevi entre o Valber e o Dinho. 5-0, parecia que estava liquidado o confronto, mas não foi bem assim no Parque Antártico. O Grêmio sofreu, perdeu por 5-1, mas seguiu na competição. Fica aqui o registro de mais um jogo, de mais uma análise de jogos históricos da dupla Grenal, voltando àquele dia 27 de julho, dia 26, aliás, de julho de 1995, um grande embate entre Grêmio e Palmeiras no saudoso Estádio Olímpico Monumental. Então, galera, deixa aí seu comentário sobre o que tu achou sobre a minha análise, me dando dicas sobre um outro jogo do Grêmio marcado na história que eu posso analisar aqui no canal. E me diga o que em 1995, o que você fazia naquele dia 26 de julho, se foi ao Olímpico, se era nascido naquele dia, e de o que você lembra daquela grande partida, daquele 5-0 que ficou eternizado na história do Grêmio, com 3 gols do Jardel. Valeu, rapaziada, grande abraço!